Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora vocês estão aqui diante dessa plantinha, desse vaso, dessa bela flor que muitos conhecem, mas muitos também desconhecem. Vejam só, é uma flor que está vindo direto do solo. Inclusive tem outro broto aqui que vai sair mais flor, provavelmente. E se possível ainda deve sair mais flores ainda nela, gente. É uma planta relativamente nova comigo. E vocês devem estar se perguntando, que orquídea é essa que o Andrew tá mostrando aqui? Pois bem, gente, para começar, isso aqui não é uma orquídea, embora se pareça, lembre um pouco uma orquídea, mas isso aqui não tem nada a ver com orquídea, gente. E eu vou explicar para vocês já já. Essa planta, na verdade, é a famosa cananga do Japão, também chamada de flor da ressurreição. Então, vamos aprender um pouquinho e desvendar um pouco do comportamento, da fenologia e do cultivo dessa planta extremamente bonita, gente. Vamos lá? Teimar, talvez, e dizer que isso é uma orquídea e afirmar, mas, gente, isso aqui não é uma orquídea. Já começa por aí. E se alguém tentar vender para vocês com preço exorbitante dizendo que é uma orquídea, não caiam nessa não, porque isso aqui não é uma orquídea. E por que não é uma orquídea? Para começar, antes de eu dizer o que ela é de fato. Primeiro, gente, ela não tem a sua flor, embora ela seja bonita, não é a beleza que diz se uma planta é ou não uma orquídea, e sim a configuração da sua flor. O que determina uma planta ser da família das orquídeas ou de outra família é a sua flor. E essa planta aqui, ela não tem a conformação da flor da orquídea. Para começar, para quem não assistiu a aula sobre morfologia externa para leigos de orquídea, vou deixar o link aqui agora nesse momento para vocês assistirem e poderem tirar suas próprias conclusões. Mas o que eu vou explicar é o seguinte: a flor da orquídea, diferente dessa, ela tem 3 sépalas, que são, no caso aqui, se fosse nessa flor, as externas aqui, ó, essas 3 fininhas. As orquídeas têm 3 sépalas, essa aqui também tem essas 3 sépalas externas, como vocês podem ver aqui. E elas têm 3 pétalas internas. Essa aqui já não tem 3, ela tem 4 pétalas. Elas têm 3 pétalas, perdão, e uma diferenciada que forma o labelo. A confusão começa aqui porque eles veem essas pétalas rosadas aqui e pensam que é orquídea por causa disso, mas não é. Porque essa planta não tem labelo, para começar, e ela não tem 3 pétalas. Ela tem 4 pétalas. Essas duas aqui são 2 pétalas, e essas 2 rosas, que lembram labelo de orquídea, também são 2 pétalas distintas. E não só isso, gente, mas ela não tem a estrutura, ela tem uma estrutura aqui que até lembra a coluna das orquídeas, mas ela não tem a fusão dos órgãos masculino e feminino numa única estrutura. Então, ela não tem os órgãos reprodutivos fundidos numa única estrutura igual às orquídeas. Então, começa por aí. Mas então, André, se isso aqui não é uma orquídea, que planta é essa? Pois bem, gente, ela é da família dos gengibres. Isso mesmo, gente, gengibre, aquele gengibre ardido que a gente consome, da cúrcuma, a cúrcuma, nosso bom e velho açafrão da terra, que também já foi tema de vídeo. Segue aí o link da série do açafrão da terra para quem quiser cultivar também. Pois bem, gente, então ela é da família dos gengibres, ou seja, zingiberáceas, ou popularmente podemos chamar de gengiberácea. Isso mesmo. E o nome científico dela é Kempferia, se eu não estou enganado, eu vou deixar escrito aí, porque é um nome meio complicado, Kempferia rotunda. Isso mesmo, Kempferia rotunda. É o nome científico dessa magnífica planta, conhecida como cananga do Japão, ou flor da ressurreição, dentre outros nomes comuns. Mas vamos deixar essa parte inicial de lado e vamos falar um pouquinho dessa planta aqui. Vamos lá? Uma vez que já falei, agora você já sabe que ela não é uma orquídea, não tem nada a ver com orquídea, uma família completamente diferente da família dos gengibres. Vamos aprender um pouco sobre a morfologia dessa planta, rapidamente.
Para começar aqui, eu já falei das flores, que tem 3 sépalas e 4 pétalas, sendo que nessa planta aqui as 2 pétalas de cima são brancas e as 2 de baixo são um rosa mais arroxeado. E as sépalas são branquinhas com um leve toquinho de rosa às vezes, assim como as pétalas de cima também podem ter um leve sopro róseo. E as flores saem diretamente de um broto terrestre, ó, sem folhas, sem nada. Isso mesmo, gente, a floração sai direto da terra. Ué, André, mas cadê as folhas dessa planta? Pois bem, gente, essa planta, ela, assim como boa parte, ou se não todas as plantas da família dos gengibres, ela tem o que a gente chama de estado de dormência. Elas perdem toda a sua parte vegetativa e entra de fato na dormência, ficando o vaso completamente vazio, depois vindo a floração e depois ela volta a emitir novas folhagens e assim sucessivamente. Então, para isso, gente, assim como os gengibres ou açafrão, ela tem uma estrutura de reserva rica em nutrientes que se chama rizoma, que são aqueles dedinhos, igual no nosso açafrão, igual no nosso gengibre. São dedinhos pequenininhos, de cor meio castanho claro, né, mais para o bege, e ficam mais, ela geralmente emite mais para o fundo do vaso. Então, essa planta, ao longo do seu crescimento, ela emite esses rizomazinhos que são pequenos e que são a reserva da planta e que permitem que ela entre em dormência nos meses de frio. Pois bem, gente, então vocês já aprenderam da sua flor, do seu rizoma, e a sua folhagem é uma folhagem muito bonita, né? Mais bonita do que a do açafrão. Ela é um verde mais claro, meio acinzentado, com detalhes, com desenhos bem definidos, bem formados de verde escuro, que dão um charme todo especial à sua folhagem. Então, não é só a floração dessa planta que é bonita, mas sim a sua folhagem é muito interessante, gente. Essa planta tem uma folhagem muito bonita que cresce durante toda a primavera, todo o verão e caindo no inverno. E, em relação de volta às suas flores, geralmente essa flor tem uma duração de 1 ou 2 dias no máximo. É uma flor que dura pouco tempo. Porém, ela vai emitindo uma flor nova a cada dia. E quando ela está bem entorcerada, ela emite vários desses brotos de floração de uma vez. E o vaso fica todo florido, que fica a coisa mais bonita que tem, gente. Então ela faz um conjunto muito bonito. E ela fica mais de um mês florindo sem parar, botando uma flor nova todo dia ou a cada 2 dias. O que mantém o vaso bonito por um bom tempo, gente. Então, é uma planta espetacular. Agora que eu falei um pouco da morfologia dessa planta, vamos agora ao seu comportamento ao longo do ano. Vamos lá? Bom, gente, vamos falar agora do comportamento, da fenologia dessa planta. E, para começar, vamos começar com o período da primavera. Bom, gente, período da primavera agora, setembro, outubro, é a época em que ela emite as suas hastes florais, a sua floração. Como vocês podem ver aqui, nós estamos no final de outubro. Essa flor ela já deve estar uns 15 dias floridas, mais ou menos por aí, quase isso, florindo sem parar. E ela ainda deve ficar mais um tempo florindo. Ela ainda está vindo botões novos, está vindo outro broto que pode ser de floração ainda. Tem que aguardar crescer mais para ver se é flor ou é folha. Então, ela dura em média um mês, sempre no início da primavera é a sua floração. Pode variar de setembro para outubro. Depois dessa floração cessa e aí ela começa a emitir a sua folhagem. Então, para a floração, que vem numa haste direto do solo, e aí ela começa a emitir folhas. E ela vai crescer durante todo o restante da primavera e verão, com a sua folhagem muito bonita. Então, a folhagem dela que é bem ornamental, muito bonita. Ela vai crescendo durante todo o resto da primavera e verão. Então ela cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, gente, chega a final do verão, ela já está bem crescida, ela vai entorcerando, botando vários brotos. E aí, chega a metade do outono mais ou menos, se aproximando do inverno, a sua folhagem começa a ficar triste, começa a ficar feiosa,
meio caída, começa a quebrar, mas não precisem se preocupar, gente, ela não está morrendo, não precisa atacar veneno, fazer nenhum malabarismo, nada. Porque é o natural dessa planta, assim como outras gengiberáceas. Ela está entrando na fase de dormência, então o que indica que ela está entrando em dormência é o estalar das suas folhas, ou seja, as folhas quebram, elas ficam viradas para baixo, elas começam a dobrar. Então, quando elas entram nesse estágio da folha dobrar, as folhas começam a amarelar e cair. Depois vocês podem, nesse estágio que as folhas já estão amarelando e feias, vocês podem inclusive cortar essas folhas fora, porque não vai fazer nenhum mal para a planta. E aí, durante o inverno todo o inverno, o vaso, ou o canteiro, ou a jardineira onde você plantar, vai ficar vazio, sem nada, como se tivesse nada plantado ali. Você vai achar que ela está morta, mas ela não vai estar. Ela vai estar no período de dormência. Esse é um período que ela já acumulou todas as suas reservas nos seus rizomas e ela vai estar ali preparada para passar o período ruim de crescimento, que é mais frio, que tem menos luz. Então ela entra em dormência e assim vai ficar até o início da primavera. Até o início da primavera, sem nada no vaso, quando então, para setembro, outubro, vai vir as novas hastes florais, como essa daqui, vão vir a floração e depois o ciclo vai se repetir novamente. Então, é isso, gente. Ela vai estar fazendo isso e depois o ciclo se repete, ok? Então, essa é a fenologia básica dessa planta, gente, ao longo do ano. Legal, né? Agora vamos falar, para finalizar o vídeo, um pouco do seu cultivo, que é extremamente fácil. Vamos lá? Cultivo da cananga do Japão. Vamos lá. Cananga do Japão é uma planta de facílimo cultivo. O nível de dificuldade dela é muito fácil, é muito pouco. Ela é extremamente fácil, muito robusta, bem rústica, de poucos cuidados e muito bonita, né? Uma planta que ao longo do ano ela exibe belezas diferentes, pela sua flor e pela sua folhagem. Então vamos lá. Primeira coisa, em relação a solo, essa planta gosta de solos com muita fertilidade, aquela terra bem pretinha, rica em matéria orgânica, bem estercadinha e bem fofa. Ela precisa de um solo fofo, bem drenado e rico em matéria orgânica para um bom desenvolvimento, com pH próximo do neutro. Nada de solos duros e com pouca matéria orgânica não. Então vocês podem ver aqui, ó, solo bem pretinho e ainda misturei um pouco de substrato para melhorar ainda mais a fertilidade dela. Tá bem macio. Continuando, além do solo fértil que ela gosta de ambiente com luminosidade indireta, ou seja, meia sombra. Deve ser bem iluminado, mas ela não aguenta o sol pleno, então ela não deve ser cultivada sob sol direto. E sim, como aqui está, ó, ambiente com luz indireta. É outro ponto importante. Em relação a regas, as regas devem ser feitas durante o período de crescimento da planta, período vegetativo. Vocês devem regar com mais abundância, mantendo o solo sempre úmido durante seu crescimento. E durante o período de dormência, vocês suspendam a rega, deixando o solo seco, só molhando de leve de vez em quando para a terra não ficar muito dura. Só para a terra não petrificar, não ficar dura demais. Então, regas bem espaçadas no inverno, quando ela está em dormência, sem folha, só o suficiente para a terra não endurecer. Mas ela deve ser mantida mais seca no inverno, para não correr o risco de apodrecer os rizomas. E em relação à adubação, gente, essa planta, uma boa adubação orgânica durante o período de crescimento, principalmente farinha de osso, sempre agora, quando ela inicia o crescimento dela, ou após o replante, ou plantio, fazer adubações com estercos, com bocachas ou torta de mamona e botar farinha de osso também, pois ela responde muito bem à adubação com mais fósforo orgânico, que no caso a farinha de osso. Isso vai ajudar muito no próximo período de floração dela e, claro, no desenvolvimento também, gente. Então, adubações orgânicas periódicas a cada 2 meses, suspendendo no inverno, na dormência, e no início da brotação vocês podem estar usando a farinha de osso para
estimular o enraizamento, estimular a floração no próximo período dessa planta, ok? Então são esses os cuidados básicos. Em relação a pragas e doença, tem muito pouco problema, é difícil ter esse tipo de problema. E no mais é isso, gente. Esses são os cuidados. Essa é a cananga do Japão. Apresentei para vocês a cananga do Japão. E espero que gostem. E se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Plantas Sem Mistério, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Agora eu fui e vamos cultivar cananga do Japão, além de outras plantas, gente.